Abra a palavra de Deus, vamos ficar em pé. Eu quero compartilhar com você algumas coisas do Espírito de Deus. Eu tenho uma palavra que não está aqui em Coríntios, eu só quero dar a introdução aqui. Muitas pessoas estavam aqui na hora que eu abri o culto, mas muitos foram chegando depois. E eu quero ler com você esse versículo de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31, que é o versículo do nosso congresso. E todos profetizarão. 1 Coríntios 14, versículo 31. Então eu gostaria que você lesse comigo, porque não fui eu que escrevi isso, foi o próprio Deus que enviou Paulo para escrever isso. Eu queria que você lesse comigo o que está escrito no versículo 31. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31. Vamos lá, vamos ler juntos? Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem a serem consolados. Então, essa é a vontade de Deus para nós, que todos saibam profetizar. É verdade que sobre o nosso coração vem aquele sentimento de que existem pessoas que têm dom de profecia. É verdade. Mas é verdade que a igreja do primeiro século, a igreja de Paulo, a igreja de Pedro, a igreja onde eles estavam caminhando e abrindo as igrejas, essas igrejas elas se moviam em profecias. Isso acabou no quarto século, isso foi sendo esmagado até chegar no nosso tempo, onde somente profetiza quem é profeta. E uma das coisas que a igreja, no mundo, não é a igreja brasileira, vem buscando de volta, é exatamente o mover apostólico e profético. Então nós não queremos uma igreja que tenha profetas, nós queremos uma igreja que profetize. É diferente, porque uma igreja que profetiza é uma igreja que tem profetas, mas também é uma igreja onde todos são usados. Vamos ler novamente o versículo 31? Porque, olha só o que está escrito. Porque todos podereis. Todos o quê? Todos são? Todos, então todos podem profetizar. Todos podem profetizar. Alguns vão ser profetas, mas todos podem abrir a sua boca. Então olha onde você pode estar sendo roubado. Eu vou ministrar outra palavra. Mas olha onde você pode estar sendo roubado, porque você está pensando o quê? Que alguém tem que profetizar sobre a sua vida. Ótimo, é bom quando alguém profetiza sobre a nossa vida. Mas você também pode profetizar. Há 10 anos atrás, Deus restaurou a igreja no sentido de palavra de maldição, que nós amaldiçoávamos, e tínhamos que quebrar as nossas palavras. 10, 20 anos atrás, o Senhor veio ensinando a igreja sobre isso. Quebre as suas palavras, porque palavras têm poder. E o Senhor vem restaurando a noiva. Fala para o teu irmão, o Senhor vem restaurando a noiva. Olha, Jesus, quando voltar, Ele vai encontrar a noiva perfeita, arrumadinha, pronta. E Ele vem restaurando a noiva. Ele vem chamando a igreja, né? Já levou a igreja de volta para Jerusalém, a igreja ama Israel. Já ensinou a igreja a não usar a palavra de maldição. Agora Deus vem restaurando a igreja para que todos profetizem, porque está escrito, não fui eu que escrevi. Todos podereis profetizar. Agora, por que nós temos que profetizar? Olha só, versículo 31. Um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Ou seja, profecia é uma coisa que se aprende. Profetizar é uma coisa que se aprende. Às vezes a gente fica meio desconfortável, né? Quando a gente tem moveres proféticos, a gente fala assim, vai perto do teu irmão, pensa em algo para você entregar para ele, e você fica assim, ai meu Deus, eu vou pensar em algo que eu vou dar para ele, e se eu der uma coisa errada? Não é assim que você se sente? Eu sei que é, porque eu também me sinto. Mas olha o que está falando, que nós temos que aprender. Israel tinha escolas de profeta, Elias tinha 3 escolas de profeta, por onde passava ele tinha as suas cidades onde ele tinha escolas de profetas. Então nós temos que aprender. Sabe por que desse seminário profético? Para nós aprendermos a nos mover em profecias. Para a gente aprender a usar a nossa boca para trazer revelações de Deus sobre a terra. Para abençoarmos as pessoas. Para trazermos a vontade de Deus para a vida das pessoas. Para os nossos filhos. Para o lugar que a gente trabalha. Não é somente abençoar, mas é trazer a revelação de Deus para aquele momento. Fale comigo assim, todos precisam aprender
Deixa eu fazer uma pergunta com muito amor, que eu vou continuar. Você está pronto para aprender? Você está pronto para aprender? Porque nós precisamos aprender. Agora, quando a gente aprende, tem uma resposta. Nós vamos ser consolados. Porque quando você às vezes está mal, vem uma palavra de Deus para você, você fala, opa, isso é de Deus. E aí você fica firme. Isso nos conforta. Amém? Então agora vamos para a palavra dessa noite. Abra lá em 1 Samuel capítulo 10. 1 Samuel capítulo 10. Vou ler com você a partir do versículo 1 até o versículo 8. Todo mundo achou? 1 Samuel capítulo 10. Do versículo 1 até o versículo 8. Deixa eu falar uma coisa com muito amor. Nós não queremos uma igreja com profetas, nós queremos uma igreja que profetize. E nós entramos nesse caminhar e não vamos voltar atrás, porque isso é de Deus. Então nós queremos uma comunidade profética. Nós queremos uma igreja que, quando você estiver perto de alguém, alguém possa entregar uma palavra que te conforte, te console, mas que não seja simplesmente uma palavra, uma palavra de ânimo, mas seja uma palavra de Deus. Amém? Então receba em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 10 diz assim: Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quem está sendo ungido aqui é Saul. Ele está sendo ungido rei. Então Samuel pega um vaso e unge, derrama esse azeite sobre a cabeça de Saul e fala para ele: o Senhor está te ungindo como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Versículo 2: Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus, a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Eles se saudarão e te darão 2 pães, que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas, que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando esses sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Até aqui. Vamos orar? Amado Deus, nós estamos na Tua presença e, como em todas as orações que fizemos aqui, queremos Te dar toda a honra e toda a glória. Aleluias. Nós Te adoramos porque o Senhor é o nosso Deus. Nós Te adoramos porque o Senhor nos salvou por meio de Jesus. O Senhor perdoou os nossos pecados. Nós Te adoramos porque o Senhor vem ensinando a Tua igreja e preparando a Tua igreja para os finais dos tempos. Te adoramos porque o Senhor tem armado a Tua igreja, não somente com batalhas espirituais, preparado para as guerras espirituais, mas também, Deus, para podermos trazer a bênção sobre a Tua igreja, sobre nós mesmos. Então, nessa noite eu clamo que o Senhor nos ajude e que o Senhor faça cair por terra toda a resistência da alma. E que o Senhor coloque por terra toda oposição,
todo opositor, todo demônio que se levanta para se opor ao que o Senhor quer fazer na igreja, que o Senhor derrube isso em nome de Jesus. Na nossa alma, que o Senhor derrube, ó Deus, da nossa alma, tudo que pode nos impedir, ó Deus, de fazermos a Tua vontade, porque nós queremos fazer a Tua vontade. Fala conosco, Senhor, abençoa-nos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Pode se assentar. Meu Deus, já são 9 horas da noite, é impossível isso. Nós podemos ir até meia-noite hoje, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Estou brincando. Vamos lá. Todo mundo sabe que Saul foi um rei muito complicado. Todo mundo que lê um pouquinho das Escrituras vai se lembrar que Saul foi um homem levantado pelo povo de Israel. Israel que escolheu Saul, não foi Deus. Deus falou assim, eles querem um rei, então levante um rei. E o povo então viu um homem zarrão, Saul, bonito, alto, forte, e o povo falou, esse cara aqui, ó. Depois você vai ler a história, você vai ver que ele, antes de ser chamado por Samuel, ele vai se esconder atrás de umas malas, que ele não queria, estava com medo. Mas esse homem chamado Saul, que foi escolhido pelo povo para ser rei, quando Deus permitiu que ele fosse escolhido, Deus tinha planos bons para ele. Porque não há pessoa sobre a terra que Deus tenha planos ruins. Apesar de não ter sido Deus que levantou Saul, escute bem o que eu estou te falando. Apesar de não ter sido Deus que levantou Saul para ser rei, os planos de Deus para Saul eram bons. Porque não há homem sobre a terra que Deus não tenha boas coisas para esse homem, para essa mulher, para essa família. Porque Deus é bom, fala comigo, Deus é bom. Então os planos de Deus sempre vão ser bons. Aquilo que está acontecendo muitas vezes não é da vontade perfeita de Deus. Mas não é porque não é da vontade perfeita de Deus que Deus vai matar aquela pessoa. Saul estava sendo levantado e não era da vontade de Deus que Saul fosse levantado. Porque Deus que queria estar reinando sobre eles. Mas uma vez que o povo levantou Saul, Deus preparou Saul para ser abençoado. Escute, Deus sempre vai nos abençoar. A bênção vai permanecer sobre nós e vai crescer dependendo de nós. Porque a bênção de Deus, Ele vai derramar sobre nós. Ele vai nos abençoar. E Saul então começa a sua jornada dessa maneira. Nós sabemos que Saul vai fazer muitas bobagens. Nós sabemos que Saul vai se tornar um rei tímido, medroso, precipitado, vai fazer sacrifícios no lugar do profeta, vai rasgar a veste do profeta. Nós sabemos que Saul vai fazer muita bobagem, vai perder o reino, vai perder o espírito que estava sobre ele e vai ser tomado por demônios. Nós sabemos isso, mas nós estamos aqui no início da história de Saul, e eu queria que você visse como Deus havia preparado para ele algo maravilhoso. E como Deus queria fazer através dele algo grande. Porém, Saul impediu isso. Agora, vamos caminhar um pouquinho aqui e olhe algumas coisas que estão acontecendo na vida de Saul, que talvez estejam acontecendo na nossa vida como igreja. Porque nós queremos caminhar dentro de uma comunidade profética, não é isso, presbítera Raquel? Nós queremos que todos aprendam a profetizar. Alguns vão se levantar como profetas, outros vão ser somente a boca do Senhor em certos momentos, mas todos nós precisamos aprender a liberarmos sentimentos do Espírito sobre as pessoas, que sejam sentimentos do Espírito. Precisamos aprender, como vimos lá em Coríntios, temos que aprender a fazer isso. Isso não é natural nosso. Então eu queria que você olhasse um pouquinho aqui para Saul, porque Saul está vivendo a mesma coisa que talvez você, fala para o teu irmão, você pode estar vivendo. Porque você foi chamado por Deus, assim como Saul também foi levantado ali. E o Senhor ia abençoar Saul. E agora aparece o profeta Samuel. Quem que eu estou falando? Profeta. E chama Saul. Um jovem, sem experiência de profecia nenhuma, que não andava com profetas, não sabia o que era isso.
não era da sua tribo. Ele não tinha relacionamentos com isso. Ele sabia que tinham profetas, mas ele mesmo. E aí Samuel chama ele e fala assim: vem cá, eu vou te ungir rei. E uma das coisas que pode acontecer na vida de qualquer um, é quando alguém libera uma palavra profética sobre nós, como eu estou liberando agora sobre você, a palavra de Deus, que Deus quer que todos profetizem. E pode acontecer que o coração de alguém pode olhar e falar assim: mas será mesmo que sou eu? Será mesmo que é para mim, não é para o meu irmão do lado? Pode acontecer isso. Pode acontecer que no meio de uma palavra que o Senhor te entregue no culto, você olha e fala assim: será que realmente é para mim? E Saul agora tem um homem diante dele com um vaso cheio de azeite, ele sabe o que representa isso, ele sabe o que é unção. Até agora ele só tem o conhecimento da unção de sacerdotes, não tinha rei em Israel, de profetas. E agora um profeta pega aquele azeite e fala assim: vem cá que eu vou te ungir como príncipe. E no coração dele talvez tenha acontecido, acredito eu, aquilo que acontece no coração de muitas pessoas. Mas será que vai acontecer mesmo? Será que é verdade? Será que é comigo o negócio? E aqui eu quero que você comece a prestar atenção em algumas coisas interessantes que o Senhor vai nos mostrando. Olha a primeira revelação. A primeira revelação que chega sobre Saul está no versículo 1. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e lhe o beijou, e disse: não te ungiu porventura o Senhor? Aí eu fico imaginando Saul olhando para aquilo e falando: o que esse homem está fazendo comigo? Será que isso vai acontecer mesmo? Será que é verdade? Então, vem a primeira revelação: o Senhor está te chamando. Vem a primeira revelação: Ele quer que você seja usado como profeta nessa terra. Aí você talvez esteja pensando aí: será? Verdade? Mentira? Ou será que é para mim mesmo? Bom, então Samuel não para. Samuel olha e versículo 2 ele fala assim: quando te apartares, quando você sair daqui hoje, você sair de perto de mim, você vai achar 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão, olha só a profecia: acharam as jumentas que fosses procurar, e eis que teu pai já não está mais preocupado com as jumentas, o coração dele não está mais aflito com isso, o coração do teu pai está aflito com você. Cadê meu filho? Que farei eu por meu filho? Aí Saul escuta. Saul escuta. Tem uma revelação do óleo sobre a cabeça dele. Agora ele escuta uma revelação de que quando ele saísse de perto do profeta, 2 homens encontrariam ele e iam falar: achamos as ovelhas, o que? As mulas, né? Achamos, cadê? As jumentas que fosse procurar, as jumentas mesmo, as mulas. Um sinal. Ele teve uma palavra sobre ele, e agora ele tem um sinal de confirmação. Quando você sair daqui, vai acontecer isso. Mas tem mais, o Samuel não para. Samuel fala assim: eu vou te entregar uma terceira revelação. Não é só, você não vai encontrar somente 2 homens. Quando você sair dali, você vai passar adiante o carvalho de Tabor, versículo 3, e ali você vai encontrar 3 homens. Esses vão estar subindo a Betel. E olha só, um deles vai ter 3 cabritos, o outro vai ter 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Eles vão te saudar e te darão 2 pães, e você vai receber esses 2 pães, porque eles vão te dar 2 pães. Eu preciso que você comece a imaginar que você é Saul agora. Ok? Então Saul agora está sendo ungido rei, ele nunca viu isso, ele não sabe como isso vai funcionar. E ele tem uma revelação que 2 homens vão se encontrar com ele e vão falar: achamos as jumentas. Ele vai continuar andando, vai achar mais 3 homens,
com cabritos, com pães, e vai dar 2 pães para ele, mas não para a revelação aí. Continua. Versículo seguinte, versículo 5. Então você vai seguir para Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E quando você chegar lá, você vai entrar na cidade e você vai encontrar um grupo de profetas que vão descer do alto. E eles estão tocando saltérios, tambores, flautas, harpas. E eles vão profetizar. Eles vão estar descendo profetizando. E quando eles chegarem perto de você, você vai receber o Espírito do Senhor, versículo 6, que vai se apossar de você, e você vai profetizar. E tu serás mudado em outro homem. Eu quero que agora você ajunte tudo isso. Saul ouve Samuel falando isso. E ele não sabe o que está acontecendo na vida dele. E ele vai embora. Valeu, Samuel. Obrigado. Valeu. Encheu de óleo. Tá bom. Não sei o que vai acontecer, mas obrigado. Aí ele vai descendo, e quando ele está descendo, ei, Saul, achamos as mulas, as jumentas. O que ele pensa? Opa, eu vi sobre essa profecia. Não é assim? Então pensa. Teu pai está preocupado com você, volta para casa. Opa, o Samuel falou isso. Então tá bom, deixa eu continuar andando. Ele continua andando, vai em direção ao tambor, aparece 3 homens. Cabrito, bolo de pão. E aí chegou um perto dele e falou assim, ei, toma 2 pães. Ele pega os 2 pães, e o que ele fala? Opa, mais um sinal. Mais um sinal de que aquilo que foi feito comigo está se confirmando. Mais um sinal. 2, agora 3. Obrigado. Ele pega os 2 pães e está indo embora. Quando ele está indo embora, ele entra no acampamento dos filisteus, está descendo um grupo de homens profetizando, dançando, com símbolos, retumbantes, flautas, harpas. Ele olha, e quando vai chegando perto dele, ele vai ficando arrepiado, eu imagino, né? Ele vai ficando cheio da unção de Deus, aí quando ele olha, o Espírito de Deus toma ele. O Espírito Santo toma. E ele começa a profetizar. E aí Deus fala através de Samuel, quando o Espírito Santo te tomar e você começar a profetizar, você vai ser transformado num novo homem. Agora eu quero que você enxergue o Espírito Santo caindo sobre Saul e Samuel ungindo Saul. E os sinais confirmando para que quando o Espírito Santo chegasse sobre ele, ele pudesse receber. Não pense em você que você é diferente de Saul ou que Saul é diferente de você. Nós somos todos iguais. Às vezes as pessoas nos entregam uma palavra e nós ficamos assim, será mesmo? Será que é para mim? Será que isso vai acontecer na minha vida? Aí vem o primeiro sinal. Primeira confirmação. Aí vem a segunda confirmação. Aí você tem que perguntar, por que Deus está dando esses sinais? Por que Deus deu esses sinais para Saul? Primeiro porque Deus sabia quem era Saul. Deus olhou e falou assim, um sinal só não vai adiantar. Esse homem não vai receber. Tem que mandar o segundo. E o segundo também não vai adiantar, tem que mandar o terceiro. Porque Deus te conhece, Deus sabe quem você é. Deus sabe quem é Saul. Agora, eu só quero te fazer uma pergunta agora. Saul está aqui, ó. Está aqui, ó. Na última parte da profecia, do sinal que ele vai receber. Ele está mais encorajado ou não, agora que ele está vendo o pessoal dançando e vindo cheio de profecia? E diferente dele, porque ele não está acostumado com comunidade profética, ele não sabe muito bem o que é aquilo, ele não nasceu no meio disso, ele nasceu cuidando de ovelha, com o pai, o jumenta, né? E agora ele já passou pelos 2, passou pelos 3, agora está vendo o grupo descendo, saltando, dançando, pulando. Ele está mais encorajado ou não? Sim ou não?
Ele está mais preparado. E agora que ele está preparado, o Espírito Santo vem e se apresenta a ele. Porque deixa eu dizer uma coisa. O Espírito Santo te ama. Mas existe um problema nosso com o Espírito Santo, que é desprezá-lo. Não estou falando de pecado, eu estou falando de desprezá-lo. Muitas vezes o Espírito Santo está querendo fazer alguma coisa com a gente despreza o Espírito Santo. E ele não gosta. Não precisa disso, ele é Deus. Ele tem que ser honrado, amado. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo se entristece. Ou seja, se Deus te dá uma palavra, te dá um sinal, te dá outro sinal, e agora as coisas começam a acontecer na sua vida, sabe o que Deus espera de você? Que você se encoraje e fale: estou pronto, Senhor. Eu estou pronto, pode fazer. Vamos avançar um pouquinho, porque agora eu quero começar a pregar, tá bom? É exatamente isso. Eu quero te dar 3 palavras nessa noite. Olha o horário. Eu quero te dar 3 palavras que você precisa enxergar aqui. Porque Deus, Ele nos dá palavras e vai nos dando sinais. Ele vai nos dando sinais. Só que preste bem atenção. Só vê sinais quem está esperando alguma coisa. Se você não está esperando nada, você não vai enxergar nada. Escute, eu vou te repetir. Só vê os sinais que Deus está dando quem está esperando alguma coisa. Porque quem não está esperando não enxerga nada. Jesus veio sobre a terra e ele começou a fazer um monte de sinais e maravilhas. Os fariseus não enxergavam. Olha Mateus capítulo 12. Jesus começa a pregar por parábola para que eles não entendessem. Olha Lucas capítulo 8. A mesmo versículo, eu falo por meio de parábolas para que eles não entendam. Porque eu estou fazendo sinais e eles não enxergam. Por que eles não enxergam? Porque eles não estão prontos para ver os sinais. Eles não estão esperando os sinais. Eles estão esperando um Messias diferente. Eles estão esperando um rei diferente. E eu sou o Messias, eu sou o rei. Eu estou fazendo sinais, só que eles não enxergam. Porque eles não estão esperando de mim os sinais. E como eles não esperam de mim os sinais, eu posso até ressuscitar mortos. Eu posso abrir os olhos aos cegos, como diz Isaías. Mas eles não enxergam. Porque só vê os sinais quem está esperando algo. Então olha o versículo 7. A primeira palavra que você precisa guardar: quando esses sinais te sucederem, então fique atento. Quando Deus te der alguma palavra, comece a olhar aquilo que o Senhor vai te dar de sinais para confirmar as palavras. Quantas pessoas, quando acaba o culto, me entregam uma palavra? Quantas pessoas me mandam mensagem com palavras, com sonhos, com visões e revelações? Não vou falar todas, porque eu estaria mentindo, mas muitas eu olho e falo assim: opa, deixa eu anotar isso, deixa eu guardar isso, porque pode ser um sinal, e agora eu vou ficar atento, porque se vem um sinal, depois vem outro sinal, depois vem outro sinal, quando Deus vai fazer a coisa, eu estou tranquilo. Deixa eu te falar uma coisa, sabe por que tem muita gente que não tem segurança no que faz com Deus? Porque não consegue ver o que Deus falou e não consegue ver os sinais para que aquilo confirme na vida dela. Então ela tem medo, ela precisa ficar perguntando para os outros tudo, sendo que Deus quer mostrar para ela tudo. Fale comigo, os sinais. Se você tem palavras sobre você, se Deus tem falado algo sobre o seu casamento, se Deus tem falado algo sobre a sua vida de prosperidade, se Deus tem falado com você sobre a tua saúde, se Deus tem falado com você sobre a tua área emocional, Deus falou, pega a palavra, e agora comece a escutar, e ver o que está acontecendo à sua volta, porque esses sinais, o Senhor vai comunicar com você. Você quer que Deus... Você está pensando o quê? Que você é melhor que Isaías? Você é melhor que quem? Para que Deus olhe e fale: filho, quero falar com você hoje. Aí fala, Senhor, que teu servo... você quer que... olha, Deus pode se comunicar com você assim. Ele pode, eu não estou dizendo que Ele não vai fazer. Ele pode. Mas eu quero te ensinar uma coisa nessa noite.
Deus pode se comunicar com você por meio de sinais pequenos. Coisas que você olha e fala assim, opa, Deus está falando comigo. Ei, o Senhor está me falando. Isso aqui está confirmando. Estou sentindo isso. Ah, está testificando. Aí o Senhor vem, dá outro sinal. Alguém vem conversar com você e começa a falar com você de alguma coisa que só você sabe. E essa pessoa começa a falar despretensiosamente sobre coisas que você fala, por que ela está falando isso comigo? Opa, é um sinal. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. E agora eu vou pegar esses sinais para fortalecer a minha caminhada. Fale comigo, fortalecer minha caminhada. Se Deus te dá uma palavra e Ele começa a te dar sinais, é porque Ele vai cumprir aquilo que Ele te falou. Porque o sinal não é o cumprimento. Está entendendo? O sinal não é o cumprimento daquilo que Ele te falou. O sinal é para dizer que Ele vai fazer. Agora guarda isso. Só enxerga quem está procurando. Se você não procurar, você não enxerga. Se Deus fala para você, olha, eu vou restaurar o teu casamento, e você começa a andar, sabe, despretensiosamente, novamente, como eu falei, olhando para tudo, não prestando atenção em nada, e o Senhor manda uma pessoa para falar, e você nem escutou, nem viu o que Deus está falando sobre o seu casamento. Aí Deus fala através do púlpito, mas você está olhando a hora e pensando, puxa, hoje vai acabar mais tarde. Aí você não está pegando os sinais, Deus está tentando falar com você, aí você não enxerga. Aí teu marido chega em casa, tua esposa chega em casa, você não consegue ver que aquilo vai dar certo, porque você não viu os sinais. Os sinais não é a realização do problema, daquilo que Deus falou. O sinal é para te preparar para ver aquilo que Ele vai fazer. Agora eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar esperando, eu tenho que estar atento. 5 anos eu orando lá em cima, Senhor, manda 3 milhões para a igreja. 3 milhões. 5 anos. Aí tiraram a minha sala de lá, fizeram a escola. Eu mesmo tirei, né? Foi só, às vezes eu subo lá na escola, eu vejo minha sala, eu olho o estacionamento e falo, quanto tempo que eu fiquei orando aqui todo dia nessa janela? 5 anos, pedindo para Deus 3 milhões. Aí chega agora no tempo de Gilgal, o Senhor fala, mostra para a gente um terreno, mostra para nós o espaço, Moriá, que é o salão de festa, e nos dá uma propriedade. Quando eu somo as 3 coisas que nós compramos, dá 3 milhões. Eu achava que Ele ia dar os 3 milhões, não 3 milhões de dívida. Mas quando eu somei, eu falei assim, é um sinal para mim. E aí eu não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo. Ou você acha que Deus não sabe fazer conta? Ou você acha que Deus não sabe falar com você? Vocês sabem aquela historinha que é uma verdade? Que o cara, ele para, o carro dele afogou perto de um rio. Aí passa um pessoal de barco e fala assim, passa um pessoal de barquinho e fala, vamos embora que a água vai subir. Ele está sentado no carro e fala, não vou ficar aqui porque vai abaixar a água. Aí daqui a pouco vem o bombeiro e passa com uma lancha, vamos embora que a água vai subir. Não, eu vou ficar aqui com o meu carro porque a água vai baixar, Deus vai me ajudar, eu não vou perder meu carro. Aí vem o helicóptero do resgate, vamos, vem. Não, eu vou ficar aqui porque Deus vai baixar a água. Aí o cara morre afogado. Aí ele chega no céu e fala, Senhor, eu tinha tanta fé. Aí o anjo fala para ele assim, ele te mandou um barco, mandou o bombeiro, mandou o resgate e você não viu. Deus nos dá sinais para fortalecer a nossa fé, para nos fazer caminhar naquilo que Ele tem para a gente. Mas olha a segunda palavra, então eu falei comigo, sinais. Se você tem uma palavra sobre você, você precisa ficar atento aos sinais. Eu tenho um monte de palavras sobre a minha vida ainda, e eu fico atento aos sinais. Segunda palavra, olha o que está escrito, versículo 7, parte B. Faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Quando Deus começar a te dar sinais,
Aprenda a se mover em Deus. Aprenda a se mover. Faz o que Deus começa a te mostrar. Não fique com medo. Foi o que eu falei agora há pouco. Muitas pessoas têm medo de tomar decisões porque eles não enxergam nada. Então eles ficam perguntando para os outros: faço ou não faço? Como ou não como? Compro ou não compro? Vou ou não vou? Coisa que, se você ficar atento ao que Deus está te mostrando, porque Deus está mostrando, Deus está falando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vem ao culto para quê? Cultuar a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Você vem para cultuar a Deus. Mas você vem no culto também para ouvir o que Deus quer falar com você. Amém? E você olha, quando você está ouvindo uma pregação, você consegue ver sinais de Deus? Palavras que você olha e fala: o Senhor está falando comigo? Eu lembro muito do Bispo Hernani, né? O Bispo Hernani, o Mário também conta a mesma coisa. Vários homens, né? Vem a primeira vez na igreja, a gente está pregando, ele vai embora para casa e quebra o pau com a esposa. Porque ele fala assim: você contou minha vida para aquele homem. Você falou para o pastor da minha vida. Por isso que ele pregou aquilo lá contra a gente. E eu não estou sabendo de nada. É Deus que está? São sinais. Sinais que Deus vai fazer alguma coisa ali. Então, quando Deus começar a te dar sinais, aprenda a se mover conforme o Espírito Santo vai te mostrando. Se mova, fala para o teu irmão, se mova, segundo o que Deus tem para você. Se mova. Meu irmão, não precisa fazer isso agora. Meu irmão, saia do seu lugar, entregue uma palavra para alguém. Você olha e fala assim: e agora? Bom, eu já tenho um sinal sobre a minha vida. Qual que é o sinal que eu tenho sobre a minha vida? Todos profetizarão. Então agora eu preciso aprender isso. Se mova. E o que eu faço? Vai lá e entrega uma palavra. Mas e se eu não sei o que vou falar? Tá, então só receba. Mas se mova. Ande, aprenda. Porque é no meio desse mover profético, de sinais, que o Senhor vai acrescentando coisas na nossa vida. Mas tem a terceira palavra, porque olha só, a primeira são os sinais, o segundo eu tenho que me mover, mas tem a terceira palavra, que está no versículo 6, que diz assim: você será transformado num novo homem, num outro homem. Você nunca mais vai ser o mesmo. Aleluia! Quantas pessoas já tentaram desfocar aquilo que Deus tinha na minha vida? Quantas pessoas já tentaram me impedir de avançar naquilo que eu tinha que fazer? Quantas pessoas já tentaram me pressionar? Não estou falando de pessoas de Deus, não, estou falando de situações. Que as pessoas vêm com peso, com carga, para fazer a gente parar. Mas se você tem sinais, se você tem uma palavra sobre você, e você tem sinais que o Senhor está fazendo a obra, você é transformado numa outra pessoa. Fale comigo, é transformado numa outra pessoa. E aí você não tem mais medo do que os outros pensam. Deixa eu te explicar a diferença entre não ter medo do que os outros pensam e você não se importar com o que os outros estão falando. Porque se aquilo que as pessoas estão falando é uma verdade, você tem que se importar com isso, você tem que mudar. Mas se há alguma coisa para tirar você do foco de Deus, você não precisa ter medo. Eu vou abrir um negócio. Por que você vai abrir um negócio? Porque um dia eu estava lá na igreja e falaram para mim que eu ia abrir um negócio. Vem um profeta, entrega uma palavra para mim que eu vou abrir um negócio. Outro dia eu estou ali conversando com uma pessoa e a pessoa fala para mim assim: como é importante abrir um negócio. Por que ela está falando isso para mim? Tenho palavras sobre mim, vou abrir um negócio. Agora eu começo a andar e vejo os sinais. Eu vejo pessoas tentando me ajudar para fazer minhas coisas. Eu vejo pessoas me abençoando para fazer minhas coisas. Eu vejo eu mais maduro para fazer minhas coisas. Aí eu vou caminhar para isso. Mas agora vem os problemas. Vem a inflação, vem o plano A, plano B, plano C. E todo mundo olha e fala assim: não é a hora.
Não é a hora. Não faça, não é a hora. Não faça. Só que você tem os sinais, você tem a palavra. E agora você não tem mais medo. Sabe quando nós abrimos o Colégio Ictus, irmãos? No 2º ano da pandemia. Todas as crianças estavam tendo aula online e nós abrimos a nossa escola. A pastora Rita foi a primeira diretora. Nós abrimos uma escola no início de uma pandemia, no 1º ano da pandemia. Primeiro ano, segundo ano, que entrou aqueles lockdowns horríveis aí que foram feitos, nós estávamos com a nossa escola aberta. Mas não era para ter esperado? Não podia ter esperado? Não era melhor ter esperado? Você não está com medo de abrir? Olha, a gente até fica com um pouquinho. A gente até tem um pouquinho de medo, mas passa rápido. Passa rápido. Sabe por que passa rápido? Porque eu tenho uma palavra e eu tenho sinais. E quando Deus te dá uma palavra e sinais, você é transformado num novo homem, numa pessoa diferente. Os outros nunca vão entender. Guarde essas 3 palavras. Sinais. Aprenda a se mover, conforme o Senhor for te mostrando. E não se esqueça que você foi transformado numa outra pessoa. Ou seja, não retroceda. Não fique vivendo o que os homens falam. Viva e seja coerente com aquilo que Deus tem falado com você. Seja coerente com aquilo que Deus está fazendo e falando através da sua vida. Agora, o que eu acho mais interessante, é impressionante. Eu acho interessante e eu acho impressionante. Ou seja, mais um sinal. Que depois de tudo isso, Samuel fala para Saul, depois que tudo isso acontecer, a gente se encontra lá em Gilgal. Eu falo, Senhor, não é possível. Porque Deus estava virando a roda, virando a página na vida de Saul. Assim como Deus está virando a roda, a página na vida da nossa igreja. E se você receber, isso vai acontecer na sua vida. Lembre-se, só vai enxergar os sinais quem está esperando. Quem não está esperando vai achar que é coisa do acaso, que é assim mesmo. Alguns é capaz de achar que toda a página na Bíblia tem Gilgal. Te garanto que não tem, não. Então feche a sua Bíblia que eu quero orar com você. Estou começando o seminário. Amanhã a profeta Graciela vai estar com a gente. Eu sou apóstolo e tenho revelações proféticas. Ela é profeta. Tem recados para nós. Pode trazer sinais para você. Venha com o teu coração pronto. Venha com os ouvidos abertos. Porque são em momentos como esse, escute, é no meio dos profetas que vêm as revelações proféticas. Samuel falou para Saul, você vai ver um sinal, você vai ver outro sinal, mas as coisas vão acontecer na sua vida quando você vê os profetas chegando sobre você. Você vai se misturar com eles e você vai receber a tua parte ali. O Espírito Santo vai cair sobre você. E você vai ser transformado numa outra pessoa. Isso deve ter fortalecido tanto a vida de Saul. Ele fez muita bobagem. Ele foi um rei fraco, tímido, covarde, carnal. Mas Deus deu a ele toda a oportunidade para se tornar um grande rei. Ninguém pode falar assim, Saul não foi bem sucedido porque Deus não quis. Não. Deus quis. Apesar de não ser da vontade de Deus que Israel levantasse um rei, Deus olhou e falou assim, eu vou abençoar ele. Mas ele não quis, ele jogou fora tudo o que aconteceu sobre ele, para ficar nos seus medos, para ficar na sua posição de segurança. Tão covarde que deixou um menino de 15, 16 anos derrubar um gigante, Davi. Mas Deus chamou ele para ser abençoado. Então vamos pegar essa parte de 1 Samuel capítulo 10. Deus nos chamou para sermos abençoados. Deus tem nos dado muitas palavras. Pegue as palavras.
Pegue as palavras que Deus tem trazido para nós como igreja. Pegue as palavras que Deus entrega para você individualmente. Pegue as palavras. E fique atento ao que Deus vem falando com você. Ao que Deus vem fazendo com você. Porque aí vai aparecer os endemoniados. Que vão falar, não é a hora. Quando eu falo endemoniado, não é que a pessoa é mal. É que às vezes ela está em influência de demônio. E ela vem para te derrubar, que nem Pedro. Não, Jesus, você não vai morrer. Parecia que o que Pedro estava fazendo era lindo. E Jesus olhou para Pedro e falou assim, arreda-te, Satanás. Arreda-te. E era só o apóstolo Pedro. Então nós podemos ter, em determinados momentos, nós podemos ter momentos na nossa vida. Nós temos um irmão que tem que tomar decisões. Eu falei para ele assim, a minha alma está muito envolvida com isso. Eu não tenho condições nenhuma nem de orar por você, brincando, né? Lógico que a gente ora. Mas a minha alma está muito envolvida. Eu não posso falar nada, porque eu posso dar um sinal errado. Mas Deus vai te dar sinais. Então tem hora que a gente tem que saber a hora de parar também, quando a gente está muito envolvido no negócio. Senão a gente começa a influenciar a pessoa para aquilo que a gente quer. E não tem nada de profecia isso. Só tem egocentrismo, né? Eu quero que você faça a minha vontade, então eu vou te falar qual é a vontade de Deus para você. Não é a vontade de Deus, é a minha vontade. Então a gente também tem que saber a hora de parar. Mas se você é transformado num novo homem, por meio da sua experiência com o Espírito Santo, andando no meio de profetas, podem falar o que quiser, você escuta, fala obrigado pela palavra, vou guardar ela, porque você tem que vigiar mesmo, mas você fica firme naquilo que o Senhor já falou com você. Por isso que nós chegamos até aqui como igreja, 26 anos. Por isso que já estamos na terceira geração de filhos na nossa igreja. Terceira geração. Romualdo é vô. A Ana era uma menininha quando chegou aqui. Primeira geração, a Ana a segunda geração, a Valentina é a terceira geração. Você está ficando velho, hein? Quais são as palavras que estão sobre você? Se você não procurar, se você se esquecer delas, você não vai ver sinal nenhum, porque você só enxerga aquilo que você está procurando. Vamos ficar em pé, vamos orar. Espero que você receba essa palavra, que é a abertura do nosso seminário profético, amém? Que você esteja pronto para ouvir o que Deus vai falar com você. Que o Senhor, Deus fale com você, porque Ele vai falar conosco, como igreja. Aí você vai pegando uma por uma. Feche seus olhos, abra seu coração diante de Deus. Eu não vou chamar você aqui para frente, mas eu quero orar com você aí onde você está. Eu quero orar por todos vocês que estão aqui. Eu estou fazendo isso na autoridade que o Senhor Deus me deu nessa noite. Para que você, nessa noite, como Saul, se você está aqui nessa noite como Saul, será que Deus tem algo para fazer através da minha vida? Será que Deus vai me falar algo? Será que isso que Ele falou, será que o que está escrito na Bíblia, que Deus falou na Bíblia, que as bênçãos vão me acompanhar, que elas vão chegar até mim, será que isso vai acontecer sobre mim? Não há nada de errado se você tiver essas dúvidas, mas peça agora para Deus te dar sinais para que você se fortaleça naquilo que Ele está fazendo e você passe a ter fé. Porque a incredulidade entristece Deus, a fé agrada a Deus. Ele galardoa aquele que tem fé, Ele abençoa aquele que tem fé. Então nessa noite você pode estar como Saul e você vai falar para Deus: Senhor, eu estou pronto, eu quero ver os teus sinais. Você quer ver sinais sobre o teu casamento? Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Quer ver sinais sobre o teu casamento? Fale para Deus: Senhor, eu quero ver sinais sobre o meu casamento. Quer ver sinais sobre a tua saúde? Fale para Deus: Senhor, eu quero estar atento aos sinais que o Senhor tem para a minha saúde. Porque talvez o Senhor possa falar para você: a minha graça te basta. E você vai ficar com isso, acabou. É a graça dele. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso também não vai fazer de você um morto, vai fazer você forte.
Mas se o Senhor tiver algo para fazer através da tua saúde, Ele vai te dar sinais, Ele vai te trazer fé, Ele vai fazer você forte para vencer a enfermidade ou até mesmo para passar com ela. Mas Ele vai te dar sinais. Entendeu, né, César? Deus vai te dar sinais. Você quer sinais para onde? Para o teu emprego? Para a tua faculdade? Você quer sinais para quê? Para a tua empresa? Para onde você vai com a tua empresa? Eu já tive essas dúvidas também. Para onde eu vou com a igreja? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero agora interceder pelo teu povo. Como teu filho, humildemente eu entro na tua presença, porque eu sei que o Senhor me lavou com o teu sangue, e sei que o Senhor, com a tua graça e bondade, é aquele que nos abençoa infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, Senhor, nessa noite eu peço que o Senhor venha sobre eles, e que o teu Espírito, Deus, como fez com Saul, possa nos convencer de que aquilo que o Senhor está fazendo em nós não é uma brincadeira, que o Senhor não está perdendo tempo na nossa vida, que nós não estamos errados, que nós não estamos fora da tua vontade, mas que o Senhor está trabalhando na nossa vida, e que os sinais são para que a gente enxergue que o Senhor vai completar a obra. Então, meu Pai, aumenta a fé da tua igreja nessa noite, aumenta a nossa fé para nós caminharmos, ó Deus, procurando ouvir aquilo que o Senhor quer falar com a gente, individualmente, porque eu sei que o Senhor é o único Deus que é poderoso para falar aos nossos corações. Os demônios não podem fazer isso, mas o Senhor pode. O Senhor é o único que pode pegar uma palavra que sai daqui de cima e distribuí-la a 200 pessoas de forma diferente, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te imploro, vem com a tua graça sobre nós nesta noite, e abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre os nossos sentidos, para vermos os teus sinais. Ajuda-nos, Senhor, a quando isso acontecer, para que nós possamos nos mover, ó Deus, para fazermos o que temos que fazer, não aquilo que os homens querem, não o que eu quero, mas o que o Senhor quer, que eu me mova, Senhor, que a tua igreja se mova em direção ao casamento, se mova em direção à saúde, se mova em direção à empresa, se mova em direção a tudo que o Senhor tem mostrado. Tira essa letargia, Senhor, tira essa paralisia do corpo do teu filho agora, em nome de Jesus. Todo esse demônio que está agindo sobre você, te paralisando, eu repreendo agora em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Saia todo espírito atormentador, que traz medo, que prende, que segura, saia desta vida agora em nome de Jesus. Saia desse corpo, saia dessa mente, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, enche-nos com o teu Espírito, para que nós realmente sejamos transformados em pessoas como o Senhor quer, para não termos medo, para termos, ó Deus, a certeza de que o Senhor é que está mostrando e que o Senhor vai fazer. Foi o Senhor que disse em Filipenses 1:6, que o Senhor começou a obra e o Senhor vai completar essa obra. Então, Senhor, nós como igreja, cremos na tua palavra. Completa a tua obra em nós. Você pode falar isso para Deus: completa a tua obra em mim, Senhor. Completa a tua obra em mim, Senhor. Transforma-nos em novos homens, novas mulheres, novos jovens. Abençoa, Senhor, a tua igreja. E, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe todo esse tempo nosso de seminário. Que amanhã, quando a profeta Graziela chegar, esse ambiente esteja preparado para o Senhor. E que o Senhor possa falar conosco de forma poderosa. Abre os nossos ouvidos, porque o nosso coração já está pronto. Peço que o Senhor guarde cada um agora na volta para sua casa, e que o Senhor abençoe esse momento de oração aqui entre nós, para que o teu Espírito fale. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Aplaude o Senhor Jesus. Estou encerrando por causa do horário, para respeitar você.
mas nós vamos ter um tempo de oração aqui. Se você precisar de oração, vem para frente, que nós vamos orar. Mas tem que ser rápido, porque eu tenho uma reunião com um grupo lá em cima agora às 10 horas. 10 horas, né? 10 horas. Então venha para frente quem precisa de oração, nós vamos orar com você. E que Deus te abençoe até amanhã. Se você vai fazer o seminário com a gente e você ainda não fez sua inscrição, faça a sua inscrição lá no fundo. Invista na sua vida. Prepare-se. Davi, vem cá, por favor. Vem cá. Deixa eu te pedir um favor. Só o Davi. Pode vir para cá quem quiser oração.